TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, semana de rodada na Copa do Brasil. O Inter pega o Palmeiras e o Grêmio enfrenta o Fluminense de Ronaldinho Gaúcho. Tem mais 2 jogos, hein? Figueirense e Santos e São Paulo e Vasco completam essa etapa da Copa do Brasil. A chance de título para os times do Rio Grande do Sul é agora, no Papo de Boleiro. E se há possibilidade de algum título chegar ao Rio Grande do Sul neste ano, virá pela Copa do Brasil. A matemática, é evidente, permite, Diogo Botti, que o Campeonato Brasileiro seja conquistado pelo Grêmio. Claro. Até pelo Internacional, acho que matematicamente, sim, né? Matemática, sim. Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? O Corinthians, meu amigo, tá lá e não vai tirar, não vai sair de lá nem com resgando bravo. Já tá meio entregue ali, né? Acho que o resto é questão da Libertadores mesmo e do rebaixamento. Acho que são as coisas que estão em aberto aí no Brasileiro, até porque o título já tá bem encaminhado aí pelos 15 jogadores do Corinthians que entram em campo toda rodada, né? É isso aí. E aí a semana se torna decisiva pela Copa do Brasil, porque nós temos 2 jogos, a dupla vai estar jogando, quem sabe até teremos Grenal ainda na Copa do Brasil. Semifinal pode pintar Grenal. A dupla Grenal volta a campo amanhã, Copa do Brasil. O Inter inicia no Beira-Rio contra o Palmeiras, 19h30. Jogo aí pro Beira-Rio lotado, se o tempo ajudar também, né? Mas a expectativa é que esteja sim lotado, até pelo número de ingressos já comercializados, aí passa dos 30 mil, então deve ter casa cheia no Beira-Rio amanhã. Segundo a dona Camille, no programa, no Redação Informativa, é a mocinha do tempo antes ali, vai estar bom amanhã, Diogo. Vai estar bom amanhã. Vai ter sol de noite às 7h30 da noite, sol. Que espetáculo, né? Então um bom sol de noite aí. Deve ter sol também no Rio de Janeiro às 10 da noite. Também. Quando o Grêmio entrar em campo. Mas o Internacional volta a campo então pela Copa do Brasil. A gente espera um confronto diferente aí do que vem sendo no Campeonato Brasileiro. Talvez até por ser uma competição diferente. E até porque tu falaste ainda, é a chance de título mais viva, vamos dizer assim, para a dupla Grenal. O Inter recebe o Corinthians então com retornos importantes, né? Volta o Newton, que não teve suspenso contra o Palmeiras. Falei no Corinthians, te atrapalhei a vida. Contra o Palmeiras, exatamente. O Newton retorna de suspensão, cumpriu suspensão contra o Figueirense, retorna agora no jogo da Copa do Brasil, mas o time deve ter mudanças no esquema tático aí. Sem o D'Alessandro e o Sacha, que seguem entregues do departamento médico, o D'Alessandro até tem uma hérnia de disco e não tem previsão de retorno. Talvez esteja encerrada aí a participação do D'Alessandro no Campeonato Brasileiro, até porque a gente sabe que é bastante complicado a questão de recuperação de hérnia de disco, então Capitão Colorado aí pode estar encerrando o ano já no praticamente mês de outubro já. Não dá pra aposentar já, Diogo? Pode entrar aí, chamar a Previdência Social e botar esse rapaz. Já dá pra aposentar, já dá pra mandar ele pro River de volta, já dá pra fazer alguma coisa. Terminar a carreira aí em época que ainda tá... Esse é o único ano, as estatísticas do D'Alessandro com a camisa do Inter, onde o aproveitamento sem o D'Alessandro é maior que com ele. Essa estatística do Inter esse ano aí, sem o Dali, o Inter ganha mais do que com o D'Alessandro. Então, primeira vez na trajetória de 8 anos do D'Alessandro com a camisa do Inter, que isso tá estagnado aí, então o Dali não faz mais tanta falta assim. E isso é bom para o clube, né? É bom para o clube que volta a ser um time, né? Não pode ser um time de um jogador só. Não pode ficar amarrado, atrelado a um exatamente. Só. Até porque pode dar uma hérnia. Claro, não adianta. Então o técnico Argel Fux montou o time hoje com 3 volantes, né? A tendência era que o Lisandro Lopes pudesse participar da partida, mas o treinamento não indicou isso. O meio campo vai ser formado com o Rodrigo Dourado, o Newton e o Wellington Martins, com somente o Alex na articulação e aí o Valdívia e o Vitinho, os dois no ataque nessa partida contra o Palmeiras aí. O Hernando segue na lateral esquerda, formando a zaga com o Hever e o Paulo. Então, entre 100 mudanças aí na parte defensiva, então mais parte estrutural mesmo da equipe. E volta a jogar os 3 volantes para, quem sabe, buscar a vantagem jogando no Beira-Rio contra o Palmeiras. E com toda a sua bipolaridade, o Palmeiras, que hora ganha, hora perde no Campeonato Brasileiro, tá lá, né? Batendo, tá no G4 agora, né? Tá no G4, o Palmeiras, em vitória do Grêmio, colocou a equipe aí atrelado com os resultados de São Paulo e Flamengo. O Palmeiras ia assumir a 4ª colocação atrás do próprio Grêmio. É isso aí. E o Grêmio vai lá para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Joguinho no Maracanã? Jogo no Maracanã. Jogo confirmado no Maracanã. O Grêmio que tem aí, jogo 10 da noite, né? Jogo da boate aí.
O Grêmio tem retornos importantes aí. Nessa segunda partida, o Eduardo Batista, técnico do Fluminense aí, que deixou o Sport, estreou na derrota no final de semana com a Ponte Preta, e agora o primeiro jogo jogando em casa aí, o técnico do Fluminense, que tem retornos importantes. O Fred volta, o Ronaldinho Gaúcho segue no banco, mas um Fluminense, quem sabe, diferente aí do que vem atuando no Campeonato Brasileiro, pelo menos de postura, né? Pelo lado gremista, boas notícias, né? Marcelo Groi treinou, tá confirmado na partida. Tem o Roger também, que tem o retorno do Maicon e do Juliano no meio campo. E na defesa daí uma ausência aí, o Bressan, que já atuou pelo Flamengo na Copa do Brasil, tá vetado, não pode atuar por mais nenhuma equipe. Joga o Rafael Thierry, né? Já lembrando que o Pedro Jeromel segue no departamento médico. O restante da equipe está confirmado aí, então boas notícias para o técnico Roger Machado montar a equipe contra o Fluminense. O Grêmio tem mais retornos do que ausências. Finalmente recuperou o torcicolo do Marcelo Groi, né? Ou não, né? Porque na última rodada também estava recuperado. Começou e aí teve sendo o primeiro tempo da partida, né? Então até contra... Dá mostra que não... Vamos ver se agora realmente está recuperado mesmo. Treinou, disse que... A gente acompanhou os colegas da imprensa lá de Porto Alegre, que treinam normalmente, sem dores, fez os movimentos naturais, vamos dizer assim, de saída de bola e tudo mais, que usam mais a questão de deslocamento de pescoço, parte muscular de ombro e tal. Vamos ver o que sobe pro Marcelo Groi aí. O certo é que tá integrado na delegação, viajou com o restante do elenco aí gremista e deve iniciar a partida. O Fluminense, que depois que o Ronaldinho Gaúcho chegou por lá, o Flu que andava beirando o G4, andou, né, no G4 também, depois foi sagado com a cinta, tá num dos 9 times que corre risco de... Hoje eu vi uma listagem de 9 times correndo risco de rebaixamento. Se vai até o 12º lugar por ali, e aí entra o Fluminense tá nessa, inclusive o Fluminense e o Cruzeiro, né? Sim. Nessa onda aí. O Cruzeiro também não tá nada, o Fluminense tá 2 pontos, né, da zona de rebaixamento. Desculpa, o Cruzeiro, o Fluminense tá mais, o Fluminense tem 34, o Cruzeiro tem 31, se eu não me engano, na tabela de classificação. Então realmente, equipes grandes aí correndo contra o rebaixamento, não dá para esperar nada diferente do Cruzeiro, o atual bicampeão brasileiro, né? Então esperava-se muito mais do Cruzeiro, sim, buscando uma nova Libertadores e tudo mais. Tá fora da Copa do Brasil, não briga por absolutamente nada no brasileiro, a não ser o rebaixamento. Então lamentável o ano do Cruzeiro, né? Vem dessa estatística muito boa aí. Eu acho que errou muito na gestão. Eu acho que o problema da saída do Marcelo Oliveira deixou uma lacuna muito grande no comando técnico do Cruzeiro. O Luxemburgo não resolveu, os treinadores estão passando aí, não tem dado resultado. Vamos ver o que resta do Cruzeiro no ano. Não foi um momento bom para sair. Acho que a direção talvez não esperava essa saída, ou não contava que isso fosse acontecer. Precoce, né? Ele fez um trabalho ótimo nos últimos 2 anos, e pelo resultado de Libertadores, que, claro, acontece, né? Sim. Mas a eliminação para o River Plate ali acabou custando muito caro para o Marcelo Oliveira, demitido. E o Cruzeiro depois não se achou mais durante o ano aí. O Luxemburgo teve passagem, também não aconteceu nada. Os Luxemburgo, por onde tem passado, não tem acontecido nada, né? Então eu também podia pendurar a chuteirinha lá e dizer. Exatamente. Luxemburgo, Filipão. Vai lá, fala com a Dilma lá de Luxemburgo, pega a Previdência Social e vai pra casa dormir. Né? Pagou, né? Pagou? Então tá, vai pra casa. Realmente, a situação do Cruzeiro aí lamentável esse ano. O Cruzeiro não briga por nada, né? Pelo elenco que tem, né? Se tiver sorte, não é rebaixado. Não é rebaixado. Não, eu acho que rebaixado, né? A gente sempre diz que tem time muito pior, né? Mas eu acho que o Cruzeiro aí, pelo que vem fazendo dentro de casa, principalmente, não consegue ganhar dentro do Mineirão, né? No final de semana o Vasco foi lá e fez frente ao Cruzeiro. E é o Vasco, né? Que tava moribundo, tava. Vamos ver o resto do time mineiro aí nesse campeonato brasileiro. Torcida do Atlético e dá risada. Enquanto isso, o principal adversário, o Galo, tá lá em cima, cantando de galo. Verdade que é segundo colocado, é o primeiro dos últimos. Mas tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Garantido, já está garantido. Isso aí dificilmente, né? Matematicamente pode sair, mas realmente, eu acho que vaga da Libertadores a gente pode falar em 3 vagas, né? Eu acho o Corinthians campeão, né? Ninguém tira. E o Grêmio, né? Eu acho que é uma vaga aí que se briga aí. Aí tem a ver a questão da Copa do Brasil, tem a ver a questão da Sul-Americana, ver como é que vai ficar no final. É só em dezembro mesmo pra gente ver quantas vagas o Brasileirão vai dar pra Libertadores. Pela Copa do Brasil, Diogo Botti, e temos um chaveamento aí, fecha Internacional e Grêmio, se os dois passarem, né? Da Grenal. Fecha semifinal aí com Inter e Grêmio. E do outro lado tem São Paulo e Vasco. Vasco, apesar de, né, não estar moribundo, mas no Campeonato Brasileiro está vivo. É outro ânimo, né? Tá empolgadinho. Tem chance igual, né? Vai que dá. E tem um catarinense
Catarinense no lugar na frente do Santos aí. Figueirense e Santos. A gente pode ter um clássico gaúcho e um clássico paulista nas semifinais. E depois pegar um São Paulo e um da dupla. Exatamente. Aí São sim, Paulo né? e Santos ou do Grenal. Se fechar isso aí, se der a lógica, lógica não, porque Inter e Palmeiras é um jogo sem lógica, assim como o Grêmio Fluminense, né? Mas aí vai pela nossa torcida, né? Passa vai pra nossa torcida, Grenal. passa Grenal e ainda passa o Santos e o São Paulo do outro lado lá, só gente grande, né? A Copa do Brasil vai ficar mais interessante que o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vai ficar mais com ânimo, assim, né? Eita lá, vai ser empolgante com certeza a Copa do Brasil. Bom, nessa semana, Diogo Botti, inclusive saiu anúncio hoje no Jornal Informativo, tem jogo meio da tarde para o Lajadense, jogo importantíssimo. Você, meu amigo aposentado, só, né? Não, e esse jogo aí não é só para aposentado, não. Ingresso grátis, free. Tá, mas quem trabalha? Lajadense, não, mas alguém mas aí vai, jovem também, alguém você vai, jovem, mulher. Vai dar um jeito de ir. Lajadense e São José, jogo amanhã no Estádio Alve Azul, partida de volta das semifinais da Copa Luiz Fernando Costa. Lajadense joga por um empate de 0-0 para avançar a final da competição. Qualquer vitória dá o Lajadense, qualquer vitória do São José dá o São José, sim, ou empates acima de 2-2 também dá o time de Porto Alegre. Jogo importantíssimo, a pretensão do Lajadense seguir vivo decisivo, na verdade, né? Para seguir vivo aí na busca pela final, que deve ser contra o Pelotas, né? Que atropelou o Inter na partida de ida, né? Então, quem sabe aí a Lajadense querendo voltar para a Copa do Brasil, competição que ele foi eliminado esse ano pelo Bragantino. É isso aí. Então, sua participação com certeza é importante, né? A gente sempre fica... Você pode achar que não, mas olha... O grito da torcida motiva quem está lá dentro, né? Com certeza, faz diferença, né? A gente vê a questão, realmente os jogos da LAF no ginásio, que tem uma acústica diferente, assim, isso aí realmente chama atenção. O torcedor fica pilhado, né? Aquele negócio do sangue, assim, realmente o apoio do torcedor faz a diferença dentro de campo. É isso aí, a garotada, de repente, amanhã de tarde vai estar sem o que fazer, nessa quarta-feira de tarde. Já que vai ter sol, né? Vai ter sol, segundo a dona Camila, já que o tempo vai estar bom. O aguaceiro vai ficar só lá no meio do campo, né? Porque não dá tempo de secar. É verdade. Vai ser um lamaçal, enfim. Mas enfim, vai ser um baita jogo para você poder torcer pelo Lajadense e quem sabe aí colocar um pezinho na Copa do Brasil, depois o outro. Exatamente, a gente deve ter estreia do Diego Torres, né? O jogador que foi apresentado hoje, já trabalha com um grupo de jogadores. Aí tem a ver a questão do regulamento, o jogador pode atuar. Ele pertencia ao próprio São José, né? Então vamos ver, depende se pode ser inscrito ou não, certo? Que o jogador já está no Estádio Alve Azul e é grande reforço. Se não jogar amanhã, certo para a partida contra o Central no dia 27. É bom guri? Bom guri, atacante de veloz, aí pode fazer diferença. Não, Velê não vai deixar. Então inventar um artigo, não sei das quantas. Só pro dia 27. Conforme as letras pequenas lá. Tá bom. Amanhã às 3 da tarde, então, nessa quarta às 3 da tarde, tem Lajadense e São José pela Luiz Fernando Costa. Jogo decisivo e você tem que estar lá. Nós voltamos na quarta, depois do Redação Informativo, para falar sobre a rodada da Copa do Brasil, decisiva para a dupla Grenal. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.